A nossa tarefa será a de criar uma rotina para enviar um e-mail automaticamente, uma vez só por dia e em determinada hora para saudar os colegas aniversariantes. O Fluig não tem um agendador para eventos, mas tem um timer para sincronizar datasets e é este timer que nos interessa. Esse agendamento de sincronismo foi criado para poupar consultas frequentes a dados externos. Pelo sincronismo, o Fluig minimiza o problema ao criar uma pequena tabela interna, preenchendo-a com dados selecionados da fonte em questão. Sendo necessária a consulta, a busca se faz localmente, e não mais na fonte externa. Mas, como os dados na fonte externa eventualmente podem se modificar, a tabela interna ficaria desatualizada. Para corrigir isto, posteriormente, numa hora marcada e sem intervenção manual, o agendador faz uma consulta na tabela remota e atualiza a interna. Como nosso objetivo é o de enviar e-mail parabenizando nossos colegas pelo aniversário na data corrente, não nos interessaria criar dados internos, pois eles já existem e o acesso é pouco. Bastaria selecionar as datas que estavam na fonte externa e que combinem com a data corrente, coletar os nomes e enviar o e-mail para todos. Entretanto, como estamos adaptando o que o Fluig criou para outra finalidade, temos de nos submeter ao que está determinado, que é o de criar uma tabela interna, mesmo sabendo que não precisamos dela. Resumindo, a utilidade que o Fluig criou para diminuir o tráfego de dados, nós vamos ignorar e vamos prestar atenção somente no agendador. Vamos entrar no painel de controle do Fluig e criar um dataset avançado. Vamos dar um nome a ele de DS Aniversariantes. Esta é a estrutura básica de um dataset avançado, já vista antes. Vamos fazer uma consulta numa fonte de dados externa. Esta apresentação vai consultar o banco de dados do Proteus através de um serviço já criado e verificar a tabela SRA 010 para simplificação. Naturalmente, você deverá adaptar ao seu ambiente o que está exposto aqui. Diferentemente de outras vezes que apresentamos a criação de datasets avançados, não vamos codificar a função createDataset. Como estamos tratando de sincronização de dados entre a fonte externa e a tabela interna do Fluig, usaremos a função onSync. Vamos pôr dentro da função onSync o núcleo comum de busca por select já visto em outras apresentações. Você perguntará, mas qual a diferença com a função createDataset se estamos usando a mesma coisa? É que a codificação em onSync é que faz a busca das pessoas quando o timer for disparado. Mas não basta pôr os códigos de busca por dados em onSync. Se fizéssemos somente isto, a compilação do código inteiro do dataset geraria erro e não iria funcionar a seleção de pessoas. Precisamos indicar ao Fluig que no momento do disparo do timer, envie os dados das pessoas selecionadas em onSync para a tabela interna, que nem precisa de nome. Só precisaremos informar ao Fluig a estrutura de campos que quisermos na função defineStructure. Como temos de enviar a lista de aniversariantes com os nomes e as datas do aniversário, criaremos dois campos para serem mostrados. E isto declaramos assim, somente os nomes das colunas. São ambos textos, já que não indicamos os tipos. O método setKey evita que a mesma pessoa seja inserida na tabela interna mais de uma vez, isto é, o campo nome não poderá ter dois valores iguais na tabela. Muito importante, se temos dois campos indicados em defineStructure,
também no Select em OnSync, deverá ter somente 2 campos, e não será necessário que em Define Structure acompanhe os nomes do Select. A rigor, você preencherá a função Define Structure somente depois de escrever o Select em OnSync, porque você precisará saber a quantidade de colunas e a ordem da escrita. Isto porque, dentro de OnSync, a instrução Dataset Add Row tentará inserir o conteúdo da primeira coluna lida no Select dentro da primeira coluna da função Define Structure, e a segunda do Select com a segunda do Define Structure também, e assim por diante. Claro fica, se a ordem for diferente, os dados ficarão associados erradamente. Preparado o Select, feito o loop para o preenchimento da tabela interna, compostas as tags HTML para serem enviadas, a parte final da função OnSync encaminha o e-mail para o grupo destinatário da mensagem. E isto é o básico. Você poderá explorar mais este recurso. Se desejar fazer uma inspeção no que foi coletado e inserido no dataset, basta consultá-lo no painel de controle. Agora que o código está pronto, vamos agendar a busca por aniversariantes e o envio do e-mail. Vamos abrir o painel de controle, localizar o seu dataset criado e clicar no sincronismo. Em seguida, na tela seguinte, vamos ativar o sincronismo com o servidor. No botão do rodapé que tem o rótulo Editar Agendamento, abre-se uma tela para indicarmos o período de sincronismo. Marque de acordo com a sua necessidade e clique no botão Confirmar. Se quiser testar o funcionamento antes da hora agendada, você pode clicar no botão Sincronizar agora. Mas, para testar, lembre-se de mudar o destinatário na função OnSync do dataset, a fim de não enviar e-mail de teste para todos do grupo desnecessariamente. Havendo erro, você poderá verificar no botão Mais Detalhes ou no Server Log. Bem, por enquanto é isto que temos. Se gostou, dê seu like, por isso ajuda o canal. Se tiver críticas, não deixe de anotá-las, porque isto ajuda outras pessoas também. Obrigado, tchau!